Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui do Desvendando o Secreto. Aqui nós conversamos sobre reflexões bíblicas, dicas de como fazer seu devocional, dicas de livro que tem o meu coração, tudo aqui tem, mas dica de livro eu amo de paixão. Bom, se você quer saber um pouquinho mais sobre esses temas, fica aqui até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar, porque coisa boa deve ser compartilhada, então eu tô aqui pra compartilhar, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre o tema de resistindo à tentação. Como que nós podemos resistir à tentação? Isso é possível? Como que tudo isso acontece? Bom, então pra gente conversar sobre isso, roda a vinheta. Pra gente conversar um pouquinho sobre esse tema especial, eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia em Mateus. A gente vai ler do verso 4. Nossa, Mateus do verso 4 é ótimo. Mateus capítulo 4, do verso 1 ao verso 11, tá bom? Então abre aí Mateus 4, verso 1 ao 11, beleza? Beleza, tá aqui, cadê? Aqui, ó. É a tentação de Jesus. Então vamos lá. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Verso 5. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Em seguida, o diabo o levou até o monte mais alto e lhe mostrou todos os reinos, mundos e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o seu Deus, adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram servindo Jesus. Até aqui que é importante pra gente estar lendo. Eu quero que a gente possa pensar um pouquinho sobre esse tema. Baseado nisso que a gente leu, tudo mais, como que a gente pode perceber que funciona o ataque do inimigo na nossa vida? Tem alguns pontos que eu quero enfatizar aqui com você. E você tá vendo que eu estou segurando um roteirinho? Sim, eu estou, porque foi de uma lição maravilhosa, que inclusive eu vou trazer aqui pra você ver, pra você procurar, se possível. Tem um comentário dessa lição, que é da Joyce Brasil, Ministério Jovem maravilhoso, que eu recomendo. Vou colocar aqui pra você ouvir também, pra você entender um pouquinho mais sobre esse tema. Eu achei a lição daquela semana tão legal que eu pensei, gente, eu preciso compartilhar com o pessoal pra eles também terem um vislumbre bacana de como tudo isso funciona, tá? Vou pegar a lição e já volto. Essa aqui é a lição, ó, metanoia. Foi bem legal. Eu vou colocar aqui embaixo, então, na descrição do vídeo, pra você conseguir acessar o comentário e você ficar por dentro de todas essas coisas certinho, tá bom? Foi a lição de número 6. Eu vou pegar aqui pra te mostrar, pra você ter um gostinho. Mas lá no vídeo, o pessoal comenta de uma maneira bem legal, você já vai conseguir pegar bem, mesmo se você não tiver físico, tá? Ó. Resistindo à tentação. Foi essa lição aqui, foi bem legal. E eu vou compartilhar com você de uma forma que eu acredito que, ó, muitas coisas legais pra gente conversar. Bom, então vamos nessa. Vamos lá. Como que, então, a gente pode perceber a partir de Mateus 4, do verso 11, do 1 ao 11, que o inimigo atua? Primeiro ponto, momento de fragilidade. Porque é um momento em que Jesus vai para o deserto, em que ele estava 40 dias sem comer. Então, um momento de vulnerabilidade. E uma coisa que é interessante a gente perceber, e que assim, é um ponto assim, fundamental, e eu vou usar até alguns livros de apoio para estar trazendo esse material. Eu já compartilhei com vocês o Mensagens aos Jovens, ele é fantástico. Eu vou trazer um trechinho daqui, No Caminho a Cristo também, que é o livro que eu falei que mudou a minha vida por completo. Então também vai ter trechos aqui desse livro especial que mudou a minha vida, que eu ainda não contei sobre ele, espero um dia contar, só pra ficar assim, com ar de curiosidade. Mas enfim, pegando esse ponto, então, que a gente leu em Mateus 4, do verso 1 ao 11, a gente encontra algumas características de como que o inimigo vem nos atacar. Primeiro, momentos que estamos frágeis, fragilidade. Jesus estava lá, fazia 40 dias que ele estava sem comer, né? Então, estava 40 dias nessa circunstância. Mas o que é interessante notar é que, diferentemente do que Jesus fez, ele foi guiado pelo Espírito para estar naquele lugar, naquele momento.
muitas vezes a gente se coloca no terreno do inimigo. E isso é um perigo. Olha o que fala aqui no livro Mensagens aos Jovens, página 60. É bem interessante, porque a gente fala assim, mas eu tô aqui, tô agora passando por isso, mas muitas vezes a gente que acaba se colocando no terreno do inimigo, e isso não é nada bom. Ó, vou colocar aqui pra gente, ó. Aqui, deixa eu achar aqui, ó. Conservem-se afastados da influência corruptora do mundo. Não vão, sem necessidade, a lugares onde as forças do inimigo estarão fortemente entrincheiradas. Não há necessidade da gente se colocar em posições em que elas vão nos afastar de Deus. Nós não somos pessoas que conseguimos filtrar as coisas. A gente fala assim, não, porque olha, eu tenho as coisas, eu sei me virar, porque eu sou lindo, maravilhoso, maravilhosa, eu consigo me virar com tudo isso. Não é assim. Porque eu quero que você lembre de uma coisa importante, está lá em Efésios 6:12. Olha que interessante. Efésios 6:12 fala o seguinte pra gente, um ponto que a gente tem que levar em consideração e que a gente tem que ter na nossa mente o tempo inteiro. Então, até uma sugestão pra você. Peraí que eu tô quase achando Efésios, tá? Só um minutinho. O que eu acho que é importante a gente também pensar. Pega um post-it, você vai anotar o que tá falando em Efésios 6:12, você vai deixar em todos os cantos da tua casa pra você lembrar disso, que é importante. Efésios 6:12 diz: pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra os governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. O que a gente tem que entender, nós não lutamos contra carne e osso. Nós estamos lutando contra poderes muito maiores, de uma sabedoria muito, infinitamente maior do que a nossa. E às vezes a gente acha que, não, eu vou lá, mas lá não vai me contaminar, porque eu sei separar o que é certo e o que é errado. E antes do que eu sei separar o que é certo e errado, eu acabo, de pouquinho em pouquinho, cedendo à tentação. Mas você não foi lá para ser tentado, você foi lá para evangelizar. A gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado onde a gente se coloca. Isso é muito importante a gente levar em consideração. Jesus, ele não falou assim, eu vou lá para ser tentado. Não. Ele não se colocou em um terreno em que ele sabia que poderia ter alguma coisa. Não, ele estava onde Deus queria que ele estivesse naquele momento. Tá? Isso é importante a gente entender. Outro ponto. O inimigo sabe exatamente as nossas fraquezas e aonde é o nosso ponto fraco. A gente não pode acabar esperando que, eu sou super poderosa, eu sou super poderoso, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Não é assim que funciona. E é muito importante que a gente possa compreender isso e permitir que Deus possa estar conosco nesses momentos de ter sabedoria e discernimento, de falar, opa, pera, não é bem assim que funciona. Então, isso é muito importante. Então, entendendo que nós vivemos num grande conflito entre o bem e o mal, que a gente viu lá em Efésios 6:12. Se você não sabe o que é um grande conflito, você precisa urgentemente assistir 3 vídeos. 2 recomendações minhas. Primeiro, meu vídeo aqui do canal, Salvos de Quê? Parte 1 e parte 2, pra você entender, nossa, eu sou salvo, o que é grande conflito? O que é isso? Você precisa assistir sobre isso. E você também precisa assistir a série de vídeos do Grande Conflito, que é do canal Fé e Evidências, que é uma série do Grande Conflito que conta desde o... Só um minutinho que agora eu viajei. Desde o momento antes da Reforma Protestante até um pouquinho depois, que é com o pastor Rubem Fernandes, que ele é português, e com o orador ancião, que é o Jefferson Araújo. Eles vão nos lugares históricos mostrando o Grande Conflito. Falei que eram 2, mas são 3 recomendações. Você precisa assistir o vídeo que fala sobre o conflito cósmico do pastor Doug Batchelor. Eu vou colocar aqui nos comentários, aqui na descrição do vídeo, para você conseguir acessar tudo certinho. Eu vou procurar um canal que tenha, que seja em português esse conteúdo, porque esse do Doug Batchelor é em inglês, mas tem um vídeo que ele foi traduzido, se eu não me engano, então eu vou tentar achar a tradução e coloco aqui pra você. Você precisa entender o que é o grande conflito, porque quando você entende isso, a sua vida muda, você fala assim, uau, como assim? Então isso é fundamental pra você. Então, é importante. A partir do momento, então, que a gente entende que nós vivemos um grande conflito, como que deve ser a nossa postura perante isso? A gente simplesmente vai fazer, a gente vive um grande conflito, então deixa a vida me levar, a vida leva eu e é isso aí. Será que é assim que funciona? Primeiro ponto que é importante, nós reconhecermos essa necessidade que a gente tem
É a gente reconhecer essa realidade que a gente tem de que não, a gente não vai conseguir vencer sozinho. O que nos leva a então entender que nós dependemos completamente de Deus. Eu não sou autossuficiente. Você precisa de Deus. Eu preciso de Deus. Não somos autossuficientes, somos dependentes de Deus. E essa, como é que eu posso dizer? Essa noção da nossa necessidade de depender de Deus, ela é primordial. Sem ela, não faz sentido. Inclusive, eu não vou falar sobre o livro, tá? Necessariamente. Mas tem um trechinho que tem tudo a ver com o que eu tava lendo hoje nesse livro aqui, ó. É Reavivamento Verdadeiro. A autora, Ellen White, ela fala um pouquinho sobre isso. Ela fala aqui, deixa eu ver se eu acho, ó. Ixi, peraí. Ai, gente, desculpa, não achei. É só pra você ficar com vontade. Mas ela fala sobre isso aqui, esse livro é maravilhoso. Estou no 2º capítulo, mas assim, você fala, ah, não, era a minha proposta. Ah, eu vou ler em um dia. Iludida, porque o conteúdo é tão bom, é tão denso que você não consegue ler em um dia. Tem na CPB, tá? Como eu falei, não me patrocinam, estão perdendo a oportunidade, mas é isso, eu vou deixar o link aqui na bio, de qualquer maneira, porque coisa da boa deve ser compartilhada. Então vamos continuar. Então, o que é? Primeiro ponto, eu preciso reconhecer que eu preciso de Deus, que eu sou dependente dele, que eu dependo dele. Isso é um ponto fundamental. E aí, a gente precisa entender o que fala aqui no livro Caminho a Cristo, que é o meu livro favorito da vida, depois da Bíblia, que tá falando o seguinte, na página 47 pra gente, ó. Eu vou pegar aqui pra gente, página 47. Você vê que são muitas referências, né? É assim mesmo. Fala aqui, ó. A necessidade que a gente tem, ó, que a gente tem que entregar tudo nas mãos de Deus. Quando a gente entende que nós dependemos de Deus, quer dizer que todas as coisas que nós temos em nós estão a ponto de dúvida, por assim dizer. Tipo, eu posso confiar no que eu estou sentindo? Será que a minha vontade é santificada? São muitos pontos importantes. E aqui na página 47 também é da CPB. Vou colocar aqui embaixo pra você comprar também, tá? Que é muito bom. Tem de graça na internet, tá bom? Fala assim, ó. Você, em relação, né, ao que a gente pode, nossa relação com Deus, você pode dar-lhe sua vontade. Ele, então, Deus, operará em você o querer e o fazer segundo a sua graça. Desse modo, toda a sua natureza estará sob o controle do Espírito de Cristo. Suas afeições ficarão centralizadas nele, seus pensamentos estarão em harmonia com ele. Olha que interessante. O que está falando aqui pra gente? Que Deus, uma vez que nós entendemos a nossa necessidade dele e nós nos entregamos a ele, Deus faz uma transformação na nossa vida. E ele nos dá poder para resistirmos ao mal. Um poder que não vem de nós mesmos, vem unicamente dele. E ele em nós, atuando em nós. Aí sim nós conseguimos fazer isso. É o que a autora Ellen White fala que é a obra divina humana. Quando nós nos apegamos à fé em Cristo, ele irá fazer grandes coisas na nossa vida. Eu vou procurar, vou tentar achar aqui pra gente, viu, pessoal? Porque eu acho que eu preciso achar esse trecho que eu lembro que eu li hoje. Eu falei assim, gente, foi maravilhoso. Aqui, ó. Achei. Fala o seguinte, ó. Os seguidores de Cristo, na página 19, devem... Cadê? Os seguidores de Cristo devem tornar-se semelhantes a Ele. Pela graça de Deus, devem formar um caráter em harmonia com os princípios da sua santa lei. Isso é santificação bíblica. Essa obra unicamente pode ser efetuada pela fé em Cristo, que é quando você reconhece quem Ele é na sua vida, a sua necessidade dele, porque você não é autossuficiente. Então, pela sua fé em Cristo, pelo poder do Espírito de Deus habitando em você, em nós. Paulo admoesta aos cristãos: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós. Eu já falei isso algumas vezes aqui, ó. Tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. O cristão sentirá as insinuações do pecado, mas sustentará a luta constante contra ele. Então, não é uma questão de que, não, agora eu não vou mais sentir que eu estou sendo tentado. Sim, você vai sentir, mas você vai ter você vai lutar contra isso. Entende? Aqui é que o auxílio de Cristo é necessário. A fraqueza humana, aquela questão de que, não, eu não sou autossuficiente, se une à força divina. E a fé exclama: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo, ele é a chave e ele é o que vai fazer com que a gente possa vencer o inimigo. Eu dei um mega spoiler, mas eu não acabei essa parte, tá?
Então, isso é muito importante. E como que a gente vai, então, buscar o Senhor? Como que a gente vai conseguir ter força nesses momentos? Aí a gente vai para um outro ponto importante, que é, eu preciso buscar a Deus todos os dias. E a gente só vai fazer isso como? Sentando e fazendo isso todos os dias. Fazendo o nosso devocional. O secreto, ele é fundamental para a nossa vida com Deus. Eu compartilhei com vocês no vídeo Dicas de Leitura que todo cristão deveria ler. Eu não sei se foi a parte 1 ou a parte 2, mas eu falei sobre o livro Herdeiros do Reino do pastor Josanã Alves. Ele é maravilhoso. E lá, ele fala o seguinte, que Daniel, ele só viveu os momentos extraordinários com Deus. De, por exemplo, ele e os seus amigos, né? De a cova dos leões. Foi só Daniel, eu sei, mas Daniel. Como que foi? Chegou na hora lá, ele não fazia nada com Deus, ele chegou lá e falou assim, eu aceitei, tudo bem, eu vou adorar o meu Deus, mas não. O que aconteceu? Ele vivia o momento do secreto, do ordinário com Deus. E quando nós vivemos o ordinário com Deus, só assim nós viveremos o extraordinário. Ser fiel no pouco e você será fiel no muito. O secreto é o momento seu único, íntimo com Deus, em que você, com toda certeza, você vai encontrar poder. Não porque o poder vem de você, é porque esse é o lugar em que Deus estará contigo e Ele vai estar te capacitando. É onde você vai ser fortalecido pela palavra de Deus. Não é o que Jesus falou para o inimigo? A pessoa ela é fortalecida pela palavra de Deus. Cristo é o pão da vida. E quem se chega a Ele não vai ter fome. Então veja, a necessidade que a gente tem de estar em íntima comunhão com Deus. E aí o que é importante a gente entender, quando a gente tem o nosso relacionamento com Deus, primeiro, a gente entende melhor o caráter de Deus. A gente fica protegido das dúvidas que o inimigo muitas vezes pode colocar na nossa mente. Por exemplo, até te recomendo, esse vídeo está cheio de recomendações, mas assiste o vídeo da playlist Desvendando o Secreto, que é Pequei Agora, tá? Vai ser muito importante. Leia, assista. Aqui no livro Caminho a Cristo, página 10, fala uma coisa super importante e que na minha vida fez toda a diferença, que tem a ver com entendermos o caráter de Deus. Fala o seguinte, Deus procura se revelar para nós. Apesar de todas as evidências, o inimigo bem cegou o entendimento das pessoas, de modo que elas passaram a olhar para Deus com medo e a considerá-lo inflexível e incapaz de perdoar. Satanás levou o ser humano a pensar que Deus é um ser cujo principal atributo é a justiça severa, como se ele fosse um juiz austero, um credor duro e implacável. Ele retratou o Criador como um ser que fica vigiando, desconfiado, buscando erros e falhas nas pessoas para que possa condená-las. Foi para remover essa sombra escura e revelar ao mundo o infinito amor de Deus que Jesus veio viver com a humanidade. Por que eu estou contando isso? Primeiro, porque isso era algo que eu tinha muito comigo, até um dos motivos que eu amo esse livro. Depois eu conto pra você. Mas assim, quando nós nos relacionamos com Deus, nós entendemos quem Cristo é. E automaticamente, nós entendemos quem nós somos. Nós entendemos a nossa identidade. Nós descobrimos que nós somos filhos, amados, libertos, perdoados, cidadãos do céu, nova criatura em Cristo, protegidos do mal. E também nós, dessa maneira, somos protegidos das artimanhas do inimigo. Porque muitas vezes o inimigo vem até você e fala assim, mas você já caiu, você já errou. Eu vi o que você fez. Deus também viu o que você fez. Você não tem mais salvação. Você não... Por que você vai ser perdoado? Deus não te ama. Você é incapaz. Você já tá aí, se afunda, se joga. Eu já ouvi essas palavras. E eu acredito que você também já ouviu. Mas quando nós entendemos quem Deus é, e quem nós somos nele por meio do estudo da Bíblia, vê como tudo se alinha? As palavras do inimigo não têm mais poder sobre a nossa vida. Amém? Elas não têm mais poder sobre a nossa vida por causa do que Cristo nos revelou na sua palavra, porque nós estamos em comunhão, em contato com Deus. E nesse momento em que você ouve essas palavras, em que o inimigo vem pra te tentar, sabe o que você vai fazer? Eu falo, não. Porque assim diz o Senhor, a palavra de Deus fala que eu sou filha amada, que eu sou protegida, que eu sou cidadão do céu, que em Cristo Jesus eu sou nova criatura e sim, pelo sangue de Cristo, eu posso vencer esse pecado. E veja bem, é pelo sangue de Cristo, não é por mim. Porque eu sou insuficiente. Então é só por meio de Cristo Jesus que nós podemos vencer isso. E aí você pode falar assim, mas Elisa,
Quer dizer que eu nunca mais vou pecar? Que eu nunca mais vou passar por esses problemas? Não. Nós nunca seremos perfeitos. Não tô chorando não, tá? Que eu dei uma tossida assim, aí eu tô meio me recompondo. Mas assim, quer dizer que a gente não vai mais? Não. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que eu continuarei batalhando e persistindo para que a obra de Cristo continue na minha vida e que eu não vou ceder ao ataque do inimigo. Isso quer dizer que eu me coloco como soldada fiel de Cristo, soldado fiel de Cristo, que sim, eu estou aqui na batalha e eu quero que o Senhor Cristo Jesus vença na minha vida. Viver com Cristo não quer dizer que você nunca mais vai pecar, mas quer dizer que você se coloca em frente a isso e você vai batalhar o quanto você puder contra isso. E que mesmo se você cair, você não vai dar ouvidos ao inimigo, mas você vai voltar para Cristo e vai falar assim: Senhor, eu errei e eu estou aqui, porque eu preciso do Senhor, porque só o Senhor pode mudar a minha vida. Só o Senhor pode me libertar desse meu pecado, desse meu problema. Mas isso não é um motivo para eu cair na tentação. Porque eu conheço o Deus a quem eu sirvo e eu sei que o Senhor é capaz, único capaz suficientemente para me salvar de mim mesmo. Quando nós reconhecemos quem Deus é, Ele nos dá a vitória. E nós então, vivendo diariamente com Cristo, nós estaremos equipados com a armadura de Deus. Que fala lá em Efésios 6. Depois posso fazer um vídeo especial sobre esse tema. Então, tem até um trecho que eu vi na internet, quando estava estudando essa lição, que fala o seguinte, ó: seremos capazes de resistir à tentação no momento em que formos até o Senhor, porque Ele já venceu e nos dará forças para vencer. A nossa certeza da vitória sobre a tentação está em uma palavra, em uma pessoa, que é Cristo. O meu Senhor e meu Salvador, e espero que seja o seu Senhor e o seu Salvador também. A certeza de que nós iremos resistir ao mal está apenas na cruz, em Cristo. Aquele que veio ver neste mundo de pecado, que desceu do céu e viveu aquilo entre nós. Ele que viveu uma vida santa e justa, para que eu e você, crendo apenas nele, com todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, quando crescêssemos nele, pudéssemos então viver a vida de glória que ele nos deu, que ele merecia, mas que ele deixou para que eu e você hoje pudéssemos viver para sempre com ele. Eu quero ler aqui um trechinho dessa lição que eu falei para você, tá na parte de sexta-feira, é o último parágrafo, deixa eu só achar, né? Só um minutinho. Fala o seguinte, ó: assim podemos resistir à tentação e forçar Satanás a se retirar de perto de nós. Jesus obteve a vitória por meio da submissão e fé em Deus. E como que a gente pode fazer isso então? Devocional. Entrega diária ao Senhor. Quer dizer que vai ser fácil? Você vai falar assim: ah, Senhor, o que você precisa? Deixa eu ver aqui na minha vida, eu vou fazer um checklist e vou te dar? Não, não é simples. Mas, assim como é dito na palavra de Deus em Filipenses 2, aquele que iniciou a boa obra em nós, ele com certeza há de terminar. O mesmo Deus que iniciou a obra, para que eu e você tivéssemos o desejo de ter uma vida transformada, Ele irá terminar ela em nós. Fala assim, ó: então, ó, Jesus obteve a vitória por meio da submissão e fé em Deus, e por meio do apóstolo ele nos diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Deus, ele se chegará a vós outros. Não conseguimos salvar a nós mesmos do poder do tentador. Essa é uma realidade. Ele venceu a humanidade. Satanás venceu o homem lá no Éden. E quando tentamos resistir por nossa própria força, logo nos tornamos presa de suas armadilhas. Entretanto, torre forte é o nome do nosso Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Satanás treme e foge diante do mais frágil ser humano que se refugia nesse nome poderoso. Apenas por meio de Cristo nós podemos ser resguardados do mal. Por meio de Cristo nós podemos ser libertos do mal. Em um único nome. É o início e o fim de todas as coisas, que é Cristo Jesus. Que você possa ter a certeza de que sim, Deus quer que você vença com Ele. Porque só com Ele você terá a vitória verdadeira. Que você possa ter a certeza de que Deus te ama muito. E que Ele tem lindos planos para sua vida. Que você pode ser muito mais do que você é hoje, por causa do que Ele fez
lá atrás e do que Ele quer fazer na sua vida hoje. Jeremias 29:11 diz que Deus tem planos especiais para você, planos de bem e de paz, não para causar dano, mas para dar esperança de um futuro. Planos esses que vão te levar rumo ao céu, ao seu verdadeiro lar. Que você possa se apegar à palavra de Deus e viver no secreto. Porque esses momentos no secreto, nesses momentos no ordinário, te capacitarão para então você poder escolher estar do lado certo, do lado de Cristo. Mas que você saiba que não é uma coisa que você faz porque você é bom, lindo, maravilhoso, linda, maravilhosa. É porque nós temos um Deus gigante, poderoso e maravilhoso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você se entregue a Cristo e tenha um encontro com Ele ainda hoje. Até mais, a gente se vê no próximo vídeo.